Imagine viver em uma mansão milionária, cercado de luxo, mas mergulhado em silêncio. Não um silêncio comum, mas o tipo que aperta o peito, que grita sem som. Assim era a vida de Tomás Medeiros, um pai poderoso no mundo dos negócios, mas impotente diante do maior desafio da sua vida, o bloqueio emocional do próprio filho. Lucas, o menino mudo que não pronunciava uma palavra desde a perda da mãe, vivia trancado em si mesmo, isolado do mundo, de tudo e de todos. É fácil pensar que o dinheiro pode resolver tudo, não é? Mas quando o problema está na alma, nem os melhores especialistas, as terapias mais caras ou os diplomas mais cobiçados são suficientes. E foi justamente quando Tomás estava prestes a desistir que a vida trouxe uma resposta onde ninguém esperava. Numa mulher simples, sem diploma e num garotinho cheio de vida. O que parecia impossível aconteceu e transformou completamente a história daquele lar. Neste vídeo, você vai acompanhar uma história comovente de dor, superação e cura pelo amor. Um menino marcado pela perda da mãe, um pai ferido tentando consertar o que o dinheiro não alcança, e uma cuidadora humilde que, ao lado de seu filho, oferece o que nenhum especialista conseguiu, uma verdadeira reconexão emocional. Prepare-se, porque essa história não só vai te emocionar, ela pode mudar sua forma de enxergar o mundo. A mansão Medeiros tinha tudo para ser um paraíso. Jardins simétricos, colunas imponentes, móveis luxuosos e uma vista de tirar o fôlego. Mas, em meio a tanto luxo, reinava o que ninguém desejava, um silêncio pesado, quase sufocante. Lucas, o filho do magnata Tomás Medeiros, havia mergulhado em completo mutismo após a perda da mãe em um trágico acidente. Desde então, aquele menino mudo se tornou a personificação de uma criança autista, com um bloqueio emocional profundo, vivendo entre sombras e lembranças. Tomás tentou de tudo. Quando se tem dinheiro, é natural pensar que tudo se resolve com recursos, e ele usou cada centavo nessa esperança. Psicólogos renomados, terapias modernas, fonoaudiólogos internacionais, até sessões experimentais foram contratadas. Nada. O silêncio infantil de Lucas se tornava cada vez mais espesso, mais cruel. Os funcionários evitavam cruzar seu olhar. A tristeza daquele menino loiro, de olhos azuis e expressão vazia, deixava um vazio que nem os tapetes persas conseguiam encobrir. A rotina virou lamento. Tomás, acostumado a controlar números e decisões, não sabia mais o que fazer. De que valia ter ações na bolsa, imóveis espalhados pelo mundo e jantares com CEOs influentes se não conseguia ouvir a palavra papai? A mansão milionária, símbolo de status, se transformou numa prisão de silêncio. E cada noite que caía só reforçava a sensação de impotência. Mas o que Tomás não sabia era que uma mudança estava prestes a cruzar seu caminho. E ela não viria em forma de receita médica, mas de uma presença inesperada. Numa manhã qualquer, que prometia ser igual a todas as outras, o portão principal da mansão Medeiros se abriu para uma visita inesperada. Helena Souza, uma cuidadora humilde, chegou com o filho pequeno pela mão. Um garoto chamado Daniel, de apenas 5 anos. Ela usava roupas simples, os cabelos presos de forma despretensiosa, e carregava nos olhos algo que poucos ali sabiam reconhecer: empatia genuína. A recepção foi gelada. Olhares de julgamento atravessaram o hall e até risadinhas abafadas se espalharam entre os corredores. Afinal, o que fazia ali uma mulher sem diploma, uma terapeuta sem formação, em meio à nata da elite? Daniel, por outro lado, parecia alheio ao clima. Com um brilho nos olhos e uma alegria espontânea, observava tudo com curiosidade infantil. Seu jeito livre contrastava com a rigidez da mansão, e principalmente com a rigidez das pessoas que nela habitavam. A presença daquela criança autêntica causava desconforto. Era como se o simples fato de existir ali fosse uma afronta.
Mas Tomás, desesperado por uma solução, havia decidido dar uma chance. Talvez, só talvez, aquela mulher sem jaleco e aquele menino falante fossem capazes de alcançar onde os especialistas falharam. A psicóloga arrogante Raquel Andrade foi a primeira a protestar. Chegou a confrontar Tomás, alegando que expor Lucas àquela experiência seria um retrocesso. Mas havia algo diferente no olhar de Helena. Algo que dizia: eu não vim curar com técnicas, vim me conectar com o coração. E Daniel, ainda sem saber, estava prestes a se tornar o elo que faltava. A história de superação começava ali, entre sussurros de desprezo e a coragem silenciosa de quem sabia que o amor vale mais do que qualquer certificado. Enquanto a mansão inteira continuava a tratar Helena e Daniel como intrusos, algo muito maior e silencioso começava a acontecer no jardim. Daniel, em sua pureza de menino, não sabia o que era rejeição nem barreira emocional. Corria entre as flores, pulava no gramado, ria alto, como se ali fosse o quintal de casa. E foi nesse ambiente natural, sem pressões, que ele começou a se aproximar de Lucas, sem esperar retorno, sem pedir permissão, apenas sendo ele mesmo. E Lucas não fugiu. Pela primeira vez em anos, o menino mudo não se retraiu. O olhar de Lucas, antes perdido no vazio, passou a acompanhar os movimentos de Daniel, um passo tímido, quase imperceptível, mas que, para quem o conhecia, já era um milagre. Helena, observando de longe, conteve o fôlego. Ela sabia que algo estava se desenhando ali, não uma cura clínica, mas uma conexão entre crianças. A psicóloga da casa ainda torcia o nariz, presa aos protocolos e teorias, mas aquele simples contato visual valia mais do que todas as sessões acumuladas no prontuário de Lucas. Tomás, do alto da varanda, assistia tudo com o coração apertado. Havia um nó em sua garganta. Pela primeira vez, ele viu o filho reagir, não com palavras, mas com presença. Algo estava sendo tocado dentro daquele menino quebrado. E foi Daniel, com sua camiseta de super-herói e tênis gastos, quem começou a abrir essa porta. A história comovente ganhava um novo ritmo, e o silêncio que reinava na mansão começava, enfim, a rachar pelas beiradas. Nos dias que seguiram, Helena continuou com sua rotina silenciosa, respeitando os espaços, mas sempre mantendo Daniel por perto de Lucas. E o improvável começou a acontecer. O menino que antes vagava pela casa, sem interagir com ninguém, agora permanecia próximo do novo visitante. Seus olhos seguiam Daniel pelo jardim, e sua respiração, antes lenta e opaca, parecia ganhar novo ritmo. Era como se a presença daquele garoto falante fosse descongelando o silêncio infantil que por tanto tempo aprisionou Lucas em seu mundo particular. Os comentários entre os funcionários da mansão não cessavam. Alguns zombavam da situação. Outros balançavam a cabeça como quem dizia: isso não vai dar em nada. A psicóloga arrogante, firme em suas crenças, alegava que tudo aquilo era uma fase, um impulso emocional sem base científica. Mas Helena via diferente. Ela anotava cada progresso, cada olhar, cada pequena mudança no caderninho que carregava como diário. Afinal, ela não tratava Lucas como um caso, tratava como um menino. E isso fazia toda a diferença. Tomás, ainda tomado pela desconfiança, começou a prestar atenção. Mesmo em silêncio, ele percebia a transformação no filho. Não era apenas uma impressão. Lucas estava mais atento, menos retraído, e até parecia curioso. Era uma mudança sutil, sim, mas carregada de significado. E talvez naquele instante, o que mais importasse não era um diagnóstico técnico, mas a possibilidade de uma segunda chance. E essa chance parecia estar nas mãos pequenas de uma criança que nem sabia o tamanho do bem que estava fazendo. Naquela tarde, o céu estava limpo, o jardim bem cuidado e o clima aparentemente igual aos outros dias. Mas algo grandioso estava prestes a acontecer, e ninguém sabia.
Daniel, como de costume, brincava entre as flores. Correu um pouco mais rápido do que devia, tropeçou numa raiz e caiu no chão. O choro foi imediato, e então, como num reflexo quase instintivo, Lucas se levantou. Isso mesmo. O menino que não falava, que evitava contato, que carregava um bloqueio emocional intransponível, correu até ele. Com as mãos trêmulas, Lucas se ajoelhou ao lado do menino e, pela primeira vez em anos, rompeu o silêncio. A voz saiu trêmula, pequena, quase como um sussurro, mas clara como o dia. Irmão. Uma única palavra. Uma palavra que fez o tempo parar. Aquela criança autista, calada por tanto tempo, que havia sido considerada um caso perdido por tantos especialistas, finalmente falou. O menino voltou a falar, e o que o fez quebrar o silêncio não foi terapia, não foi remédio, não foi técnica. Foi um laço de amizade puro e verdadeiro. Funcionários largaram o que estavam fazendo. Helena correu para o jardim. Tomás, ouvindo de longe, sentiu o coração disparar como se tivesse levado um choque. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquilo era mais do que um progresso. Era mais do que um avanço clínico. Era um milagre inesperado. Um gesto simples, um momento sincero, uma palavra que mudou tudo. E naquele instante, algo ficou claro para todos. O amor cura traumas de um jeito que a ciência ainda não sabe explicar. Quando Tomás chegou ao jardim e viu o filho ajoelhado ao lado de Daniel, dizendo irmão, sentiu as pernas falharem. O homem que controlava empresas, que tomava decisões bilionárias, simplesmente caiu de joelhos. As lágrimas vieram com força, como se todo o sofrimento guardado por anos estivesse saindo de uma vez. Não havia mais como manter a pose. Ele chorava feito criança. Pela primeira vez, ele não era o magnata. Era só um pai que, enfim, ouvia o som mais esperado da sua vida. A voz do próprio filho. Os funcionários que antes zombavam da presença de Helena e Daniel, agora assistiam à cena em silêncio, boquiabertos com os olhos marejados. Muitos não conseguiam encarar a força daquele momento. Aquela criança fala, irmão, e isso foi suficiente para desmoronar as crenças de uma casa inteira. A psicóloga arrogante chegou correndo, mas perdeu as palavras. Nenhum laudo, nenhum artigo científico, nada explicava o que estava diante dos seus olhos. Helena, com um sorriso trêmulo, apenas sussurrou. Às vezes, tudo o que é preciso é o coração certo, no momento certo. Naquele instante, a reconexão emocional era visível. Lucas, ainda com os olhos marejados, recebia um abraço de Daniel, como se aquele vínculo sempre tivesse existido. E Tomás, que passou anos preso à ideia de que dinheiro resolveria tudo, viu sua convicção ruir como um castelo de cartas. Aquela história que emociona não estava sendo contada em um livro ou filme. Estava diante dele, real, viva, e era sua. Um capítulo novo se abria ali, e o silêncio começava a dar lugar a algo ainda mais poderoso, o som da cura. Depois daquele dia mágico no jardim, Lucas não era mais o mesmo, e todos ao seu redor sabiam disso. No almoço do dia seguinte, enquanto Daniel falava animadamente sobre desenhos e sucos, Lucas soltou outra pérola. Mais suco, por favor. Uma frase simples, curta, mas que fez a sala parar. Copos quase caíram da mão dos funcionários. Um dos mordomos chegou a deixar a bandeja no balcão, incrédulo. O menino mudo, que por tanto tempo viveu num casulo emocional, estava voltando, aos poucos, mas com firmeza. À tarde, Daniel desafiou Lucas a brincar de esconde-esconde, e o impossível aconteceu outra vez. Lucas cobriu os olhos e começou a contar em voz alta. 1, 2, 3... Cada número era como uma sinfonia para os ouvidos de Tomás, que observava escondido com os olhos cheios d'água. O filho, que antes só caminhava com os ombros caídos, agora falava, interagia, até sorria timidamente. Aquele som era tudo o que ele queria ouvir desde que o silêncio infantil tomou conta da casa. E agora
ele ouvia e sentia. Nos dias que seguiram, Lucas passou a repetir palavras, rir mais e se mover com liberdade pelo jardim. Ele não só estava se reconectando com o mundo, estava renascendo. Era como se aquela história de superação tivesse acionado um botão escondido dentro dele, liberando cada pequena centelha de vida que ainda restava. Daniel se tornou seu parceiro inseparável, seu ponto de equilíbrio, seu irmão de alma. E Helena, a cuidadora humilde, seguia em silêncio, anotando cada pequeno milagre em seu caderninho, enquanto o mundo ao redor, enfim, aprendia a ouvir o coração. Aquela mansão, que antes parecia um museu silencioso e frio, começou a ganhar cor, som e calor. As risadas de Lucas e Daniel ecoavam pelos corredores, enchendo os ambientes com uma vida que há muito tempo não se via por ali. Os funcionários, antes tão rígidos e distantes, passaram a sorrir de volta, a se aproximar com respeito. Até o jardineiro, que havia feito comentários maldosos no início, pediu desculpas pessoalmente a Helena. A mudança de vida não aconteceu apenas com Lucas. Ela atingiu toda a casa como uma onda. Tomás, que antes vivia trancado em reuniões, passou a acompanhar o filho de perto. Criou um cargo especial para Helena, coordenadora de bem-estar infantil, e a convidou a permanecer na mansão. Não como funcionária comum, mas como parte da família. Daniel também foi acolhido com carinho e agora fazia parte da rotina da casa como se sempre tivesse estado ali. A transformação familiar foi visível. Aquele homem antes endurecido pelo controle e pela culpa, agora era alguém que aprendia a ouvir, a sentir, a valorizar o que realmente importa. A psicóloga Raquel, que sempre carregou o título de especialista, finalmente abaixou a guarda. Viu-se diante de algo que seus diplomas não explicavam, uma cura sem ciência. O que Helena trouxe à mansão não foi uma técnica, foi presença, foi afeto, foi o poder da empatia em sua forma mais pura. E com isso, o que era apenas uma tentativa desesperada se transformou num novo lar, num espaço onde o amor vence barreiras. A mansão milionária seguia sendo luxuosa, sim, mas agora, mais do que nunca, era um lugar onde se ouvia o som mais precioso, o som da vida recomeçando. Tomás Medeiros, o homem dos contratos infalíveis e das decisões certeiras, finalmente compreendeu uma verdade que nenhum MBA jamais ensina. Há dores que dinheiro nenhum consegue curar, e o silêncio do filho era uma dessas feridas. Ele passou a reavaliar tudo, as metas, as viagens, os investimentos. Começou a perceber que o que Lucas precisava, desde o início, não era de especialistas com diplomas em molduras douradas, mas de alguém que se sentasse no chão com ele, de alguém como Helena, de uma amizade verdadeira como a que encontrou em Daniel. A psicóloga arrogante, Raquel Andrade, finalmente reconheceu seu erro. Pediu desculpas, não só a Tomás, mas também a Helena, com humildade verdadeira. Os livros não me prepararam para isso, ela disse. E não mesmo, porque o que aconteceu ali foi além de qualquer manual. Foi o nascimento de um novo vínculo, uma reconexão emocional que desafiava a lógica. Tomás, por sua vez, não guardou mágoas. Ele aprendeu, talvez da maneira mais difícil, que o coração de uma criança não responde a métodos, mas à presença. Aos poucos, todos na casa foram tocados por essa transformação. Os funcionários passaram a agir com mais gentileza. O clima ficou leve. Os corredores voltaram a ter som. E não apenas risadas infantis, mas conversas sinceras, olhares de gratidão. Helena e Daniel, que entraram ali carregando desconfiança e julgamentos, agora eram vistos como peças-chave de uma história de amor. Porque, no fim, foi isso que se construiu naquela mansão. Uma história sobre o quanto o afeto sincero pode curar pelo amor o que parecia perdido. A mansão dos Medeiros, antes símbolo de status e aparência, se transformou no palco de uma das histórias mais humanas e profundas que alguém poderia imaginar. Não foi uma empresa, uma herança ou uma posse que trouxe sentido àquela casa.
Foi o som da voz de um menino desirmão, quebrando anos de silêncio com uma única palavra. Foi o abraço de um novo amigo, a coragem de uma cuidadora humilde e a humildade de um pai que finalmente entendeu que o amor tem seu próprio ritmo e seu próprio idioma. O que começou como desespero se tornou uma história comovente de esperança, empatia e transformação. Helena e Daniel não apenas ajudaram Lucas, ajudaram a curar todos à sua volta. Mostraram que o afeto não precisa de currículo e que o olhar atento vale mais do que qualquer diploma. Mostraram que o milagre não vem com data marcada, mas que pode surgir em uma queda no jardim, em uma palavra sussurrada, em um gesto simples. Mostraram que sim, o amor cura traumas, mesmo os mais profundos. E agora, queremos ouvir você. Em algum momento da sua vida, você já presenciou ou viveu algo que parecia impossível e foi transformado pelo amor? Que parte dessa história mais tocou o seu coração? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você acredita, assim como nós, que o afeto e a empatia têm o poder de mudar destinos, escreva nos comentários. O amor vence qualquer barreira. Isso nos mostra que você ficou até o final e que, como nós, também carrega dentro de si a esperança de um mundo mais humano.